Olá, olá, amados! Olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui para deixar gravado aqui uma parte da sexta lição do módulo 2 da Escola de Líderes. Todas as quintas-feiras à noite, ali na cidade de Canelinha, na Igreja Batista Restaurando o Amor, nós lecionamos uma aula, né? Nós damos aula sobre o estudo dessa apostila aqui, né? Formando um líder de êxito, né? Autoria do apóstolo René Terranova. Então, todas as quintas-feiras à noite, ali na Igreja Batista Restaurando o Amor, nós damos aula presencial dessas apostilas, né? Que visam formar um líder de êxito. E como na última quinta-feira, por um imprevisto, eu não consegui dar aula presencial, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu quero deixar uma aula gravada aqui no meu Instagram, e essa aula depois vai ser disponibilizada para os nossos alunos e também para todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Então, nós estamos estudando o módulo 2, né, desse livro aqui, Formando um Líder de Êxito. Estamos estudando o módulo 2 e a partir de agora nós vamos começar a estudar a sexta lição. E a sexta lição tem como tema como liderar uma célula. Então a sexta lição é como liderar uma célula, ou seja, como liderar um pequeno grupo, como liderar um grupo de comunhão e de oração na sua residência, na sua casa. O desejo de Deus é fazer de cada casa, de cada família, um ponto, né, onde um local, um portal, aonde o Evangelho de Jesus pode ser anunciado. Amém? Mas antes de dar continuidade, eu quero convidar vocês, nós vamos estar orando e pedindo ao Espírito de Deus que possa estar no controle desse momento, ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Quero te convidar, Espírito Santo de Deus, para se fazer presente, para nos tomar em tuas mãos e nos usar para o louvor da tua glória. Que seja um tempo de edificação para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, sexta lição da nossa Escola de Líderes. Como liderar um PG, como liderar uma célula, como liderar um pequeno grupo de comunhão, de oração aí na sua casa. O texto básico dessa lição é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, que vai dizer assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Então esse é o nosso texto básico, utilizado nessa abertura da sexta lição da Escola de Líderes. Nós temos por hábito, sempre no início de cada lição, relacionar a aula com os princípios bíblicos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem pelo menos aí 7 princípios bíblicos, né, que devem nortear a nossa caminhada de fé. É o princípio do caráter, o princípio da mordomia, o princípio do semear e colher, o princípio do autogoverno ou autocontrole, o princípio da soberania, e o princípio da individualidade e o princípio da união. Então o tema de hoje
relacionado com o princípio do caráter, o autor coloca da seguinte maneira: todo discípulo de Jesus deve ter a convicção de que é escolhido por Deus para a realização de uma grande missão, o ID. Então, dentro do princípio do caráter, né, você pode ler também na sua casa em 1 Pedro 5,10. Então, dentro do princípio do caráter, né, todos nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos ter o entendimento, a convicção de que todos nós, sem exceção, fomos escolhidos por Deus para a realização do ID, a grande comissão. Né? Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vou tenho ensinado. Dentro do princípio da mordomia, relacionado ao tema da aula de hoje, o cuidado com o servir a Deus é fundamental para que o trabalho do líder seja de excelência e bem sucedido. Vou repetir. O cuidado com o servir a Deus é fundamental para que o trabalho do líder seja de excelência e bem sucedido. Então, como bons mordomos de Deus, bons mordomos de Jesus, devemos servir, né? Ter esse zelo por servir as pessoas, por servir ao próximo com os nossos dons e talentos, né? E esse trabalho deve ser feito com excelência, com desvelo, ok? Dentro do princípio você pode anotar aí também Colossenses 3:23, como base do princípio da mordomia, Colossenses 3:26. Colossenses 3:23. Dentro do princípio do semear e colher, o líder que deixa o Espírito de Deus adorná-lo, prepará-lo e enviá-lo ao cumprimento da missão, será honrado pelo Senhor com um ministério próspero e multiplicador. Vou repetir, dentro do princípio do semear e colher, você pode anotar aí o texto básico, Lucas 6:38. Lucas 6:38. O líder que deixa o Espírito de Deus adorná-lo, prepará-lo e enviá-lo ao cumprimento da missão, será honrado pelo Senhor com um ministério próspero e multiplicador. Então, quando você semeia a sua vida, né, quando você oferece a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, a palavra de Deus diz que ninguém que tenha deixado pai, mãe, casas, filhos, né, enfim, por amor de mim, que não receba, né, 100 vezes mais, né, ainda nesta vida, eu creio. Né? Então, não existe nada que você semeie no reino de Deus que você não colha, né? 100 vezes mais. Porque o nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, né? O nosso Deus é um Deus mais que abundante, é um Deus extremamente próspero. E por isso, Ele é poderoso para fazer superabundar toda a tua sementeira, toda a tua semeadura, todo o teu investimento no reino de Deus. Dentro do princípio do autogoverno, você pode anotar aí, dentro do princípio do autogoverno, Romanos 6,19. Romanos 6,19. Vencer a desistência, o medo e a indecisão para estabelecer a vontade e o propósito de Deus. Então Deus espera que nós possamos, dentro do princípio do autocontrole e autogoverno, precisamos vencer esse espírito de desistência, né, que tenta aí furtar a igreja de Jesus. Né? Tem um espírito de desistência aí meio que caminhando no meio do corpo de Cristo. Né? Alguns estão aí lançando mão do arado, estão olhando para trás, outros estão desistindo, né? Enquanto que nós não podemos desistir. A caminhada com Deus é uma caminhada para frente, rumo ao alvo,
o nosso alvo principal, que é Cristo. Então não tem espaço para desistência. Então eu preciso vencer, né? Ter esse autocontrole, essa vontade de vencer a desistência, vencer o medo, vencer a indecisão, para estabelecer a vontade e o propósito de Deus. Princípio da soberania, você pode anotar aí, Tiago, capítulo 4, versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Né? Depender do Espírito de Deus para que a unção derramada seja a força que o impulsionará a seguir adiante no trabalho celular. Anote aí. Depender do Espírito de Deus para que a unção derramada seja a força que o impulsionará a seguir adiante no trabalho celular. Então, Deus, o nosso Deus é um Deus soberano, né? E dentro da sua soberania, Ele espera que nós possamos depender dEle, depender do Espírito de Deus, né? Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo de Deus é o que nos habilita a fazer a obra de Deus. O Espírito de Deus é quem nos inspira, o Espírito de Deus é quem nos direciona, o Espírito de Deus é a unção derramada em nós, que nos dá força para seguir adiante, implantando, estabelecendo o reino de Deus e proclamando, né, as virtudes daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Dentro do princípio da individualidade, você pode anotar aí Efésios capítulo 4, do 11 ao 12. Efésios capítulo 4, do 11 ao 12. O princípio da individualidade, segundo esta lição aqui, diz respeito a reconhecer que cada um é um ser distinto, valorizando a unção e o chamado que está como selo sobre cada pessoa escolhida por Deus. Vou repetir. Dentro do princípio da individualidade, nós devemos reconhecer que cada pessoa é única, cada ser é um ser distinto. E assim nós devemos valorizar a unção e o chamado que está como selo sobre cada pessoa escolhida por Deus. Amados, cada um de nós é único. Cada um de nós recebemos dons, talentos específicos da parte de Deus. E Deus espera que nós possamos fluir no dom, na vocação, no chamado que Deus tem para cada um. Cada um de nós é único. Nós não precisamos imitar ninguém, nós não precisamos necessariamente ficar parecido com ninguém, nós precisamos verdadeiramente ficar parecidos com Jesus. Jesus é o nosso modelo máximo, é Ele que nós imitamos, é Ele que nós devemos ter como uma meta, né? Um alvo a ser alcançado. Então, respeite a sua individualidade, não queira ser parecido com ninguém, né? Claro, você pode observar as virtudes de pessoas que você tem como uma referência, como modelo, mas não esqueça que o nosso modelo principal é Jesus Cristo de Nazaré, ok? E finalmente, aqui dentro dessa questão do princípio do relacionar e colher, dentro dessa questão do relacionar e colher, o princípio da união. O princípio da união, você pode ler aí 1 Tessalonicenses 5,13. 1 Tessalonicenses 5,13. Então, dentro do princípio da união, amar o propósito de Deus através também do fazer discípulos para Jesus, ajudando-os a crescer a partir das células. Isso tudo com perseverança e generosidade. Vou repetir, o princípio da união, segundo o autor aqui, relacionado ao tema da como liderar uma célula, nós devemos amar o propósito de Deus. Temos que amar o propósito de Deus através também do cumprimento do ID, né, de fazer discípulos para Jesus. Quando fazemos discípulo para Jesus, e a célula, o PG, o pequeno grupo, o grupo de convívio, ele tem essa missão, né, essa meta de fazer discípulos para Jesus, de evangelizar almas para Jesus, ajudando-os a crescer. Né? E isso tudo começa na nossa casa, começa na nossa residência, num pequeno grupo. Né? E também com o objetivo
de levar esses discípulos a uma vida de perseverança e generosidade. Essa também é uma meta que nós temos, né? Fazer de cada alma alguém que seja perseverante, constante e alguém que seja generoso. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Então nós devemos reproduzir, né, as informações de Jesus, o conteúdo de Jesus, a fim de tornar as vidas generosas, né? Palavra de Deus que a alma generosa prosperará. Então, os nossos discípulos, os discípulos de Jesus, formados por nós e através de nós, devem conter essa característica no seu caráter, né? O caráter da generosidade. Amém, queridos? Então, vamos lá. Introdução da 6ª lição do módulo 2 da Escola de Líderes. Como liderar uma célula. Então, introdução. A essa altura de nossa caminhada, devemos ter claramente diante de nós a realidade de que Deus nos chamou para o êxito, rumo ao propósito dele. Sermos o seu povo, nação santa, povo adquirido e nação sacerdotal, conforme 1 Pedro 2,9, né? Nós somos sacerdócio real. Aleluia! Temos um compromisso profético sacerdotal e devemos assumir isso de maneira decisiva, a fim de que o projeto de Deus seja plenamente cumprido. Porém, não basta apenas termos essa consciência, mas também nos preparemos adequadamente para a tarefa a nós confiada. Deus fez de cada um de nós grandes líderes. O que precisamos é compreender esse processo em nossa vida para alcançarmos o êxito. Então Deus desejou lá desde o Éden, né, quando ele criou o homem, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né, domine sobre os animais, domine sobre os répteis, domine sobre os peixes. Então Deus, quando criou o homem, já criou o homem com essa capacidade de governar, com essa capacidade de liderar. E Deus espera restaurar isso no caráter do homem nos dias de hoje. Essa característica de governo, de liderança, né, que foi caído, né, com a entrada do pecado através de Adão e Eva, com a queda deles ali no Jardim do Éden. Deus espera restaurar essa capacidade de liderança e de governo que nós fomos dotados lá no início, né? Nós nunca podemos esquecer que o livro de Gênesis na Bíblia é um livro que fala das origens, né? Então, o propósito original nós encontramos ali para a humanidade, você encontra ali em Gênesis. Em Gênesis você já vê o início de tudo. Deus precisou criar um segundo plano, né, que foi enviar Jesus Cristo para poder morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para restaurar o que foi quebrado. Mas o propósito original de Deus, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, é para que esse homem pudesse exercer função de governo, de liderança. Ok? Então essa escola, a Escola de Líderes, ela também tem essa missão de restaurar essa capacidade de liderança na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que nos acompanham. Então vamos lá. Ser líder de uma célula exige consciência e preparação. Anota aí. Ser líder de uma célula exige consciência e preparação. Sendo assim, nesta lição, nos propomos a analisar de maneira muito prática o processo de funcionamento de uma célula, de um pequeno grupo. Mas não somente isso, queremos compreender quais as atitudes que um líder que deseja ter êxito na visão celular no modelo dos 12 precisa ter. Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós vamos aprender sobre a santificação, processo necessário para o líder. Em 1 Timóteo 2,15, nós aprendemos, 1 Timóteo 2,15, sobre sobriedade na fé e amor. Mais uma característica para o líder, modelo. Em Efésios 4, do 22 ao 24, nós vamos aprender sobre uma vida nova e a renovação espiritual. Em Efésios 4, do versículo 3 e 32, nós vamos aprender sobre caráter e unidade.
1 Coríntios 6,19, vamos sobre templos, sobre que nós somos templos do Espírito Santo. Em Efésios 4, do 1 ao 3, nós aprendemos também sobre caráter e unidade. Colossenses 3,17, vamos aprender sobre fazer tudo em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Em Atos 2,42, aprendemos sobre perseverança. Em Romanos 8, aprendemos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. 1 Pedro 1,9, aprendemos sobre salvação. 3 João 2, aprendemos sobre saúde. E 1 Pedro 5,10, aprendemos que Deus é aquele que nos chama e nos capacita. Ok? Então guarda bem esses versículos aí, que esses versículos falam, né, de uma série de princípios, de características, de recomendações para um líder de célula, um líder de êxito. Agora vamos lá. Como liderar uma célula? Como liderar um pequeno grupo? Dentro do processo da igreja celular, somos convocados por Deus para que, através das células, dos pequenos grupos, possamos fazer discípulos para Jesus. Contudo, a grande pergunta que nos consome é: como liderar pessoas para que elas se tornem verdadeiramente seguidoras de Cristo Jesus? Como liderar pessoas para que elas se tornem verdadeiramente seguidoras de Jesus? É uma boa pergunta, não é verdade? Então vamos lá. É necessário, em primeiro lugar, ter o caráter de Jesus. É através do caráter de Jesus, o ingrediente principal para que nós possamos realmente estar habilitados a liderar uma célula, né? Eu diria que o que Deus mais espera da sua igreja nos dias de hoje é que o caráter de Cristo Jesus possa ser restaurado na vida da igreja. Então, item 2 aqui da nossa aula, o caráter do líder de células. Antes de liderar a outros, o líder de células tem que ser liderado. Então, antes de eu liderar alguém, eu preciso aprender a ser liderado. A gente vê na Bíblia, né, o exemplo de Paulo e Timóteo. Né? Timóteo foi instruído por Paulo. Jesus e os seus 12, né? Os 12 de Jesus se submetiam à liderança dele. Elias e Eliseu. Eliseu se submetia à liderança de Elias. Então, antes de eu me tornar um grande líder, eu preciso me submeter a alguém. Né? Ninguém será um bom líder se você não se submeter a ninguém. Então, antes de liderar os outros, eu preciso também aprender a ser liderado, nutrindo em nossa vida as características que nos distinguirão como uma pessoa segundo o coração de Deus. A melhor forma de você se colocar à disposição de alguém é se colocar para servir alguém. Né? Muita gente quer ser servido, mas poucos querem servir. Então nós precisamos aprender a servir. E quando nós aprendemos a servir, Deus certamente vai levantar pessoas também para nos servir. Porque somos, na verdade, um exército de servos, né? Assim como Jesus Cristo não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essas características servirão de referencial para seus liderados. Como já sabemos, por um instinto natural, todo liderado gosta de seguir um líder que sabe para onde está indo. Os discípulos de Jesus o seguiam por verem nele um pescador de homens e por confiarem em sua promessa de torná-los como ele, pescadores de homens. Em Mateus 4,19, Jesus Cristo disse, né, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O dever do líder é consolidar o discípulo no espírito, na alma e no corpo. Além disso, deve ensiná-lo como pescar outras vidas para o reino de Deus. Então,
como líderes de célula, nós devemos consolidar os discípulos de Jesus no espírito, na alma e no corpo. E além disso, nós também devemos ensiná-los como pescar outras vidas para o reino de Deus. Agora vamos lá. A influência do líder de célula. A influência do líder de célula. As pessoas são primeiramente influenciadas pelo que veem. Primeiramente, as pessoas são influenciadas pelo que veem. Se você tem crianças, provavelmente já observou isto, né? O próprio Jesus é quem disse, né? O filho faz o que vê o pai fazendo. Não importa como você as orienta, a inclinação natural delas é fazer o que querem. Se as pessoas, em sua maioria, percebem que você é positivo e confiável e tem qualidades admiráveis, então o buscarão como um influenciador de suas vidas. E quanto melhor o conhecerem, mais credibilidade você terá e maior se tornará a sua influência sobre elas. Se identificarem em você um líder de êxito, tornar-se-ão líderes com as mesmas qualidades que as suas. Você pode ser modelo para muitos, mas para atingir os mais altos níveis de influência é necessário trabalhar com as pessoas individualmente. A modelação é uma poderosa influência e é algo que pode ser realizado mesmo à distância. Mas se você deseja causar um impacto realmente significativo na vida de outras pessoas, é necessário fazê-la de perto, né? Então hoje, com o recurso da tecnologia, né, como eu estou fazendo aqui uma gravação de uma aula ao vivo aqui pelo Instagram, você consegue influenciar muitas pessoas à distância. Mas se eu quiser realmente causar um impacto, eu preciso estar perto, né? Eu preciso caminhar lado a lado. Assim como Jesus, ele chamou os seus 12 e ele andava lado a lado com os seus 12, né? Discipulando, instruindo, compartilhando informação de perto.